Olá, seja bem-vinda à nossa terceira aula do nosso quinto curso dos 27 perfis de personalidade, e o tema da aula de hoje é exatamente como parar de se adaptar e pertencer de forma real. Como que a gente pode, realmente, aprender a perceber o que é a nossa personalidade, o que é o personagem que a gente teve que criar na nossa infância, e ir soltando ele e ir trazendo a nossa verdadeira essência para pertencer de verdade. Mas antes de iniciar a aula, peço a sua licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente reverencio o seu superior, humildemente reverencio toda a espiritualidade maravilhosa que nos acompanham e peço licença para juntos e juntas podermos estudar. Então vamos lá, gente? Como a gente está sempre aqui falando, a gente está exatamente trazendo um perfil de personalidade que ele tem a base da personalidade no orgulho. Só que, de novo, gente, esse orgulho ele é apenas a expressão de uma tristeza mais profunda da pessoa que não se sente amada por ser quem realmente ela é. Então, cria-se esse personagem, o perfil número 5, que é aquele de destaque, aquele que é influente no grupo, para a pessoa se sentir amada. Então é uma personalidade que tem a base nas emoções, é uma personalidade que faz com que a pessoa tenha muita habilidade de lidar com pessoas, é uma pessoa que ela é muito dedicada no que ela faz, mas que no fundo ela não se sente amada, por mais que todo mundo admire ela, por mais que todo mundo olhe ela com olhos assim cheios de brilho, por dentro ela não consegue vivenciar esse sentimento de amor. As pessoas estão enxergando ela como uma pessoa incrível, mas ela ainda assim não se sente amada. E na nossa última aula, os nossos principais tópicos foram como que o orgulho ele aparece disfarçado através da competência, como que as emoções reprimidas expressam, na verdade, então, esse medo de perder o valor se eu expressar que eu tenho medo, que eu sou um ser humano, sabe? Que eu tenho ansiedades, que eu tenho dificuldades. Essa pessoa tem medo de mostrar o lado humano dela. E é exatamente isso que faz com que ela não se sinta amada por ser quem ela é. Porque ela bloqueia que as pessoas conheçam ela. E ela não percebe isso, porque ela acha que ela é essa competência infinita e que ela tem que ser assim o tempo todo. A mente dela engana ela, achando que se ela não for assim, ela não vai ser amada. Quando na verdade ela não se sente amada exatamente por não se permitir ser um ser humano e deixar com que as pessoas vejam ela. E também a lógica por trás de apoiar o outro como uma forma de alcançar um lugar de prestígio. Não porque a pessoa acorda pensando nisso, mas a mente dela movimenta ela para ela estar sempre apoiando as pessoas para alcançar lugares de prestígio. Então não necessariamente ela vai apoiar todas as pessoas o tempo todo, mas sim apoiar quando aquilo trouxer para ela um benefício. E de novo, não quer dizer que a pessoa é uma pessoa ruim. Só quer dizer que ela está dentro de um padrão de personalidade e muitas vezes ela não está nem percebendo. Então, às vezes, a gente que está do lado de fora quer julgar ela, mas ela não está fazendo aquilo por maldade. É só um padrão de personalidade que está rodando nela. Se você é a pessoa que está se identificando com isso e não tinha percebido isso ainda, agora que você tem consciência, aí você vai lidando com isso e aos poucos você vai trabalhando esse padrão de comportamento. Mas para a gente aprofundar hoje o nosso tema, a gente precisa olhar então, para o valor que o grupo tem para essa pessoa. Então essa pessoa, ela é uma pessoa que ela cresceu em uma família, aonde o valor do grupo, o valor, do estar ali com todo mundo, foi uma coisa muito forte para ela. Então é muito provavelmente uma família em que valoriza a opinião das outras pessoas, porque tem famílias que não ligam para opiniões de terceiros. Tem famílias que criam a criança para ela viver a vida baseada na experiência dela, no que faz sentido para ela. Já tem famílias que ligam muito para a opinião das outras pessoas, que ligam muito para a opinião da sociedade. Então, essa pessoa, ela provavelmente ela se desenvolveu em uma família onde a visão do grupo, a visão das pessoas do lado de fora, elas eram muito valorizadas. E isso fez com que, então, ela fosse entendendo que o grupo é um espelho do valor dela. Se o grupo está olhando ela com bons olhos, é porque ela é uma pessoa que está valendo bem. Se o grupo está olhando ela, criticando, falando mal dela, ou achando ela uma pessoa frágil, enfim, ela se vê com maus olhos. Então ela não vê valor nela. Então ela cresceu nesse ambiente, ela aprendeu que é assim que o valor é definido e isso ainda influencia o comportamento dela. Então esse desenvolvimento, essa infância dessa pessoa acontecendo dessa forma, faz com que ela tenha um desejo de ser reconhecida dentro dos lugares que ela passa. Então, no trabalho que ela está,
Então, tem pessoas, por exemplo, de outros perfis de personalidade que não estão nem aí para o que as pessoas do trabalho delas pensam delas. Essa pessoa não. Ela está muito preocupada. E às vezes ela fica até criando teorias na cabeça dela de que as pessoas estão pensando isso ou aquilo sobre ela, quando na verdade as pessoas estão ocupadas com as questões pessoais de vida delas, elas nem estão pensando nela, mas ela acha que as pessoas estão pensando nela. Ela acha que as pessoas prestaram atenção no dia que ela deixou a xícara de café cair lá na cozinha na hora que ela foi tomar o café. Só que ninguém viu. Ela limpou antes de todo mundo chegar. Mas na cabeça dela, sabe, alguém ali tá falando algo porque viu aquilo. Então é uma pessoa que ela tá muito focada, sabe, no grupo, porque ela veio dessa base onde ela teve ali uma infância, onde as pessoas que eram os adultos estavam também preocupados com a opinião das outras pessoas. Então a gente sabe, né, que muitas pessoas, às vezes por questões de religião ou até por uma questão social mesmo, de classe social, né, se veem em uma situação onde elas não podem errar, onde elas têm que ser impecáveis. E se essa criança estava nesse ambiente, ela vai assimilar isso. Então, outra coisa que é importante a gente ter claro também é o medo da exclusão. O medo de ser esquecido. Só que assim, se essa pessoa então ela tem medo de ser excluída ou medo de ser esquecida, é porque ela já tem memória sobre isso. Então, de novo, a gente está falando aqui de uma pessoa que teve uma infância aonde algo aconteceu que fez ela perceber que quando a pessoa ela não era uma pessoa aprovada pelo grupo, ela tinha o risco de ser excluída. Então, sabe aquelas famílias onde as pessoas elas colocam a pessoa de canto porque ela não quer fazer do jeito que as pessoas acreditam, ou porque ela saiu às vezes daquela religião que a família pertence, ela foi excluída. Então ela começa a perceber que o mundo ele funciona dessa forma, só que ela ainda não entendeu que foi a base dela, aonde ela desenvolveu na infância dela, que aconteceu dessa forma. Só que isso fica para ela marcado como se todos os lugares do mundo fossem dessa forma. Infelizmente, né, nós estamos vivendo um momento de muita polaridade na nossa sociedade, né? Então a gente tem muito esses grupos, né? O grupo A e o grupo B. Eu gosto daqui, eu gosto dali, eu não gosto de quem é dali, nem de quem é de cá. Então a gente, infelizmente, está vivendo esse momento de muita exclusão, sabe? De muita fragmentação. Só que o ser humano, na essência dele, o ser humano no equilíbrio dele de saúde mental, de saúde emocional, de autoconhecimento dele, ele não faz esse tipo de exclusão. Ele entende, ele consegue reconhecer que o outro pensa diferente dele, que o outro vive algo diferente dele, mas não é por isso que ele vai excluir o outro. Ele vai simplesmente respeitar o espaço do outro, respeitar o que o outro escolhe, respeitar o que o outro pensa, e ele vai conviver com esse outro. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que ela não teve essa oportunidade de aprender isso na infância, de que dá para conviver com o diferente. Então, se você não é aprovado, se você não é apoiado pelo grupo, você é excluído. E isso deixa essa marca nessa pessoa, então, dessa preocupação. Por isso que os grupos têm muito valor para essa pessoa. Só que quando ela começa a perceber, então, que essas experiências de infância fizeram ela desenvolver esse personagem, de querer se adaptar a esse grupo, e ela começa, então, a perceber que tem uma série de dores de não aceitação, de não reconhecimento, de não pertencimento dentro dela, e ela começa a olhar para essas dores e começa a buscar entender e acolher e dar amor para essas dores. E aí entra um processo terapêutico, um processo de acompanhamento com um profissional que possa te ajudar, uma pessoa que possa te apoiar, para você ir curando essas feridas, para que o grupo não tenha tanto peso sobre você. Não é que você não vai respeitar as normas sociais, que você não vai respeitar as regras da sociedade, de convivência em grupo. Você vai, mas você vai tirar esse peso desnecessário de adaptação que você tem por conta dessas percepções, dessas memórias, dessas situações lá do início da sua vida. E se está fazendo sentido para você ver aqui, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu like, compartilhar o vídeo e, claro, faça o seu comentário, deixe a sua dúvida, deixe a sua contribuição, deixe o seu feedback, porque ele é muito importante aqui para o canal para a gente continuar no desenvolvimento dos nossos estudos. Lembrando que são 27 perfis de personalidade e esse aqui é o 5º curso. Então, assim, a gente ainda tem mais 22 depois desse. Então, a gente está aqui numa maratona, né, gigantesca para fazer um trabalho muito incrível, muito legal de trazer um conhecimento que vai ajudar você e várias pessoas, e quando você compartilha, comenta, você favorece o algoritmo do YouTube a entregar para mais pessoas.
Mas, seguindo, né, com a nossa aula, a gente precisa olhar então para essa questão desse personagem, sabe? Porque assim, quando a gente cresce então num ambiente como esse, né, e eu não tô julgando, sabe, as nossas famílias, dizendo que são pessoas ruins, é simplesmente o contexto que tinha ali pra gente. A gente acaba criando um personagem, sabe? A gente acaba criando, né, essa figura, sabe, que vai buscar então nesse perfil de personalidade esse lugar de liderança, esse lugar de influência, como se fosse o único lugar que a pessoa pode ser um ser humano completo. Sabe, ela não existe na mente dessa pessoa a possibilidade dela se sentir bem com ela se ela não for liderança, se ela não for influência. Só que aí que tá, nem sempre, às vezes, essa pessoa vai conseguir estar nesse lugar. E esse é o desafio desse personagem social, porque ele faz a pessoa sofrer quando ela não tá nesse lugar. Então, às vezes essa pessoa ela tá, sabe, cumprindo todas as funções dela, às vezes ela tá somando muito no grupo, ela só não é a liderança. Ela só não é a influência. E ela se sente muito mal por isso. Enquanto outras pessoas teriam muita facilidade, com outros perfis de personalidade, de se sentir muito bem, não sendo a liderança, mas saber que está fazendo parte do grupo, que está somando no grupo, que está agregando naquela comunidade, naquele local que ela faz parte. Então, aqui a gente tem uma pessoa que ela sofre muito. Porque se ela não tiver nessa função de liderança, ela vai se sentir incompleta, ela vai se sentir vazia. Só que ela vai evitar expressar isso, ela vai evitar levar isso para qualquer outra pessoa, de compartilhar isso, e ela vai ficar cada vez mais tentando entender o que tem de errado com ela, sabe? Ela vai cada vez mais, né, tentando tendo aquele comportamento, sabe, tipo assim, exemplar para tentar alcançar esse lugar, sabe, sempre buscando ser aquela pessoa impecável, que não erra, e a pressão, a ansiedade que isso gera, sabe, o nível de cobrança interna que isso gera nela é avassalador, quando na verdade isso é apenas um personagem. Então essa tendência, sabe, a querer estar nesse lugar de liderança, a querer toda essa admiração, ela não é natural dessa pessoa. Ela foi aprendida nessa infância com situações onde ela entendeu que as pessoas que eram bem vistas, que eram amadas, elas estavam num lugar de influência, elas estavam num lugar de poder. Então ela entendeu que esse era o único jeito de viver e de ser feliz e de ser amada, de viver bem e de se desempenhar na vida e de se colocar na vida. Quando na verdade não, isso só foi a experiência que ela teve na infância. Ela perdeu a oportunidade de refletir várias outras formas de vivência. Só que quando você está explicando isso para essa pessoa, é difícil para ela, num primeiro momento, aceitar a ideia de que se ela não for a liderança, de que se ela não for a influência, de que isso é algo bom, de que isso é algo positivo. Porque todas as crenças que estão ali presentes na mente dela faz exatamente ela pensar que qualquer coisa contrária a isso é um fracasso. Qualquer coisa contrária a isso é um desvalor, traz pra ela um sentimento, assim, sabe, de inexistência mesmo, sabe, como se ela, tipo, poxa, mas o que eu tô fazendo aqui na Terra, sabe, se eu não tô conseguindo nem, né, porque pra ela é nem, sabe, tipo assim, não é algo grande pra ela, é o mínimo pra essa pessoa é estar nesse lugar de liderança. Só que, de novo, ela fica se adaptando, ela fica criando um personagem, ela fica querendo ser uma pessoa impecável e nisso ela vai matando a autenticidade dela, nisso ela vai matando aquilo que é natural dela. Então, às vezes a gente tá falando de uma pessoa que é muito brincalhona, só que se ela estiver num ambiente que pra ela ocupar esse lugar de liderança e de influência, ela tem que ser uma pessoa séria, sabe, fechada, ela vai se adaptar pra isso. Então ela vai se enclausurar numa jaula, matando toda aquela liberdade dela de brincar, de ser feliz, de sorrir e tal, para criar um personagem impecável, para estar naquele lugar de liderança, para sentir que ela tá valendo algo, quando na verdade ela já valeria se ela estivesse em outro lugar expressando toda a essência dela de criatividade, de expressão, sem que ela estivesse no papel de liderança. E o custo, então, né, por trás, né, de toda essa adaptação é exatamente, sabe, essa dificuldade mesmo de relaxar, de ser você mesmo, de ser você mesma. Então, se você é uma pessoa, sabe, que você sente assim que mesmo que aquele momento que era para você estar relaxado, você não se sente, sabe, leve, fluindo com a vida, conectado com a vida, né? Atente-se se você não está vivenciando esse perfil de personalidade. Atente-se se você não é essa pessoa que sofre porque não está na liderança. Atente-se, sabe, se você não é essa pessoa que está, às vezes, passando por um quadro de ansiedade porque, na verdade, você está tentando manter uma reputação
de uma coisa que ela não representa quem você é de verdade. E, honestamente, nessa sociedade que a gente está vivendo, nesse momento do mundo que a gente está vivendo, o que mais está acontecendo é isso, sabe? A gente está acreditando que a gente tem que seguir um modelo de vida de XYZ, que tem que ser daquele jeitinho, tem que ser daquele outro, eu tenho que ganhar não sei quantos milhões até tal idade, eu tenho que morar não sei na onde, eu tenho que não sei o que. E a gente está se perdendo nessa, a gente está esquecendo, sabe, de que ocupar outros lugares na vida, que não é o lugar de estar no topo, que não é o lugar de estar em primeiro lugar, também são lugares bem-vindos, também são lugares prazerosos. Só que para este perfil de personalidade, isso pode gerar nessa pessoa um sofrimento profundo, quando na verdade não é ela que está sofrendo, é a personalidade dela, mas ela acha que ela é a personalidade. Então, sempre eu vou estar puxando vocês para olhar para isso, para refletir isso. Nem tudo que você está sofrendo é você. Muita coisa do que você está sofrendo é a personalidade que você desenvolveu e você acha que você é ela. E a vida está tentando te puxar para você soltar a personalidade. E quanto mais a vida tenta puxar você para você soltar a personalidade, mais você acha que a vida está acontecendo de uma forma negativa e ruim, que a vida está tentando te castigar e que você tá aqui só se ferrando, quando na verdade a vida está tentando só tirar de você a ilusão de você ser uma coisa que você não é. E às vezes aquilo que parece o fracasso, às vezes aquilo que parece a coisa ruim na sua vida, às vezes é a parte mais bacana que a vida tem para te oferecer. É a libertação maior que a vida tem para te oferecer. Porque uma pessoa, por exemplo, que vive esse perfil de personalidade, que acha que tá sempre impecável, que tem que estar sempre na liderança, que tá ali sempre tensa, sabe? Tá sempre ansiosa para manter essa reputação, tá sempre cansada, porque ela tem que manter uma imagem perfeita o tempo todo. Quando essa pessoa abre mão desse lugar de influência, de liderança, né, e aceita um lugar comum, por exemplo, ela fica em paz. Quando ela entende que a personalidade dela é quem quer a liderança. Ou quando ela consegue estar no lugar da liderança, mas se vulnerabilizar, mostrar o lado humano dela, entender que o lado que se sente incomodado quando ela faz isso é apenas a personalidade, não é ela, ela também consegue viver uma vida muito melhor. Então, ou ela consegue aceitar que ela não precisa estar na liderança e que esse desejo de estar na liderança foi só uma coisa de adaptação da infância dela, que ela está repetindo esse padrão de comportamento, ou que ela pode estar na liderança, mas ela não precisa ser impecável, não precisa ser perfeita, que ela pode chorar, que ela pode ser um ser humano, que ela pode pedir ajuda, e ainda assim ela está valendo e ela merece ser amada. E quando ela consegue, então, um desses dois aspectos de equilíbrio, aí sim essa pessoa ela consegue viver em paz. Aí sim ela consegue ter uma vida digna, sabe? De se sentir amada, de se sentir querida, de ver as pessoas realmente valorizando ela, não por aquilo que ela faz, mas por ela ser ela mesma, pelos talentos, pelas características que ela tem. As pessoas que a gente ama, quando a gente para olhar mesmo, a gente vê que elas têm várias características que outras pessoas não gostam, mas a gente ama elas. Por quê? Porque elas são elas. Não é porque elas são perfeitas. Então, quando a gente começa a entender que esse jogo de personalidade, ele faz a gente entrar nessa, de achar que a gente tem que estar nesse lugar de poder, que a gente tem que estar nesse lugar de influência, que a gente tem que estar nesse lugar de liderança, a gente cai num buraco gigantesco mesmo, muito gigantesco. Por exemplo, ó, neste momento do canal, o canal e os vídeos, eles não têm um número de visualizações gigantesco. Veja bem, nenhuma situação como essa, como que a gente vai lidar? Eu vou, por exemplo, parar de fazer os vídeos, parar de fazer os cursos porque eu não estou sendo uma influencer, um influencer famosa que tal, as pessoas não estão me conhecendo, ou eu vou continuar? Veja como a gente lida com esses perfis de personalidade, com esses traços na nossa personalidade. Qual voz que vai vencer aqui na minha cabeça, entende? Aqui quer continuar ou aqui quer parar porque não tá servindo de nada, ninguém tá assistindo e tal, não sei o que lá. Porque essa voz, ela tá presente na nossa cabeça. E é esse traço de personalidade que tá fazendo isso. Então, se você vivencia essa personalidade, isso tá muito forte no seu dia a dia. Se você não vivencia ela, mas você tem esse traço forte acontecendo em você, fica a dica, entende? O que vai vencer? O lado que quer estar em destaque ou aquele lado que quer fazer, que quer continuar mesmo na simplicidade, mesmo sendo uma coisa natural, que vai fluindo, que não é sempre um mil maravilhas, que não é sempre uma coisa assim glamourosa, que é uma coisa às vezes muito comum, muito do dia a dia, mas que eu quero fazer, mas que está me fazendo bem, está me fazendo sentido, sabe? Pô, as pessoas não estão me admirando, não estão me prestigiando aqui e tal, mas eu gosto de fazer isso faz sentido para mim. Então, veja, quem vai ganhar? Sabe, quem que vai vencer? O personagem ou a nossa essência, a nossa alma?
Esse é o jogo que a gente está aqui. A gente está passando pela experiência aqui na Terra encarnado para ver quem vai vencer, se é a nossa alma ou se é a nossa mente, se é a nossa personalidade. Então, olhe para isso, preste atenção nisso, sabe? Pensa bem nisso, porque isso pode te ajudar realmente a tomar decisões importantíssimas ou a auxiliar uma pessoa que está perto de você que precisa tomar uma decisão importantíssima e às vezes o que ela precisa é só soltar esse lugar de liderança, loucura por isso, esse apego por isso, ou até mesmo ela aceitar estar num papel de liderança, mas com a humanidade dela, com a vulnerabilidade dela exposta às pessoas que estão ali participando. Então a conclusão que a gente chega é que o peso, né, para sustentar esse personagem é o que esgota e cansa a pessoa que vive essa personalidade. Só que essa pessoa, né, ela não consegue perceber isso quando ela não está consciente, né, de que isso é um personagem. Então a mente dela faz ela acreditar que ela precisa ser mais impecável para se sentir bem, se sentir leve. Então, ao invés dela perceber que na verdade essa cobrança, toda essa coisa de sustentar esse personagem que está esgotando ela acha que ela tem que ser mais impecável, que ela tem que ser melhor e que ela não pode demonstrar vulnerabilidade, então ela só fica cada vez mais cansada, mais estressada, mais sobrecarregada, achando que ela está indo na direção certa e o sentimento que ela tem é um sentimento de que eu estou fazendo de errado, que eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo tudo que eu posso e as coisas não acontecem, quando na verdade é somente uma miragem, é somente uma ilusão do personagem. O que ela está fazendo não é o que está fazendo o bem para ela. O que ela está fazendo é o que o personagem quer, porque ele acredita que tem que ser dessa forma, só que a essência dela, a alma dela, está se sentindo extremamente esgotada ali dentro, com toda essa imagem impecável, mas que não nutre o verdadeiro sentimento dela de ser ela mesma, de colocar para o mundo o que ela tem para colocar, mesmo que ela não esteja nesses lugares de privilégio. E o desafio para a nossa aula de hoje é exatamente você se permitir, sabe, ter um momento de simplicidade sem representar, sabe, apenas estando. Eu tô dando até um exemplo aqui, assim, bem comum mesmo. Sabe aquela coisa, assim, de você comer a pizza com a mão? Então você tá naquele lugar, naquele ambiente, assim, tal, sabe, aonde pelo personagem, por você ser a pessoa quem você é, você teria que pegar um talher e comer e tal. Mas você pode pegar a pizza com a mão, sabe? E mostrar que você é um ser humano. Que você come a pizza com a mão, que você pode, sabe, chupar o dedo ali do queijo que ficou no seu dedo e tá tudo bem. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa mal educada. Apenas permita a sua criança interior se expressar. Permita a sua criança interior se expressar, a sua autenticidade se expressar e perceba que você não precisa se adaptar tanto quanto que você acha que você precisa. Inclusive, você está sofrendo porque você está se adaptando mais do que você precisa. E quanto mais você deixar a sua autenticidade vir, a sua mente vai achar que isso é horrível, mas isso é o que realmente vai fazer bem para você, se é esse o perfil de personalidade que você está vivenciando. Então é você que vai chegar à sua própria conclusão através das 9 aulas, e se for isso, você já tem uma dica de como que você vai lidar com essa experiência para você ficar mais leve, ok? E o tema da nossa próxima aula é como então deixar, né, esse orgulho disfarçado para lá, como ir soltando esse orgulho e conseguir servir as outras pessoas com generosidade, sabe? Ao invés de fazer algo por causa de um prestígio, por causa de um reconhecimento, por causa de um aplauso, como que eu posso, sabe, abrir mão desse orgulho que é esse personagem, sabe? Que é essa emoção que está tentando esconder essa tristeza mais profunda de não ser amada e não ser amada, e conseguir realmente encontrar dentro de mim a verdadeira generosidade de querer ajudar o outro, sabe? Aquela coisa verdadeira e sincera e honesta minha. Porque aí sim você vai estar expressando quem você é de verdade e as pessoas percebem a diferença. Então, esse é o tema da nossa próxima aula. Eu agradeço a sua presença, peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e sempre, né, compartilhe, porque o compartilhar é o que o YouTube mais considera de todos os processos, né, de todos os cliques assim, que a gente pode usar no YouTube, o compartilhar é o mais poderoso. Então, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê amanhã na nossa próxima aula. Tchau, tchau.